No ar, mais um campeão de audiência. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, você tá aqui no Rede Rafas. E hoje eu quero falar de um assunto aí que já deu muita dor de cabeça pra TV brasileira no geral e que hoje, infelizmente, não dá mais, que é a classificação indicativa. Já vai fazer 2 anos que o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela medida, aquela ordem, que a classificação indicativa também tinha que ser impositiva. E existia aquela restrição de horários, onde programas com determinada classificação indicativa só poderia ser exibida a partir de tal hora. Então, por exemplo, era só a partir das 8 da noite que programas com classificação de 12 anos podiam ser exibidos, assim como os programas com classificação de 14 anos só podiam ser exibidos a partir das 9 e assim por diante. Hoje, essa medida não existe mais, então o Supremo Tribunal Federal, derrubou essa ordem de que a classificação indicativa tinha que ser impositiva também e passou a valer a classificação como indicativa, como deveria ser desde o início, Pegando um histórico aí da classificação indicativa no Brasil, ele é um pouco curioso. Todo mundo já deve saber, ter conhecimento de que a classificação indicativa, desde o início da ditadura militar até o final dos anos 80, ela era a famosa censura, que acontecia então no caso de novelas, programas de ficção. A censura entrava até nos roteiros dos capítulos que iam ser gravados ou das novelas que ainda iam estrear, entendeu? 4 meses antes aí, por aí. E às vezes a censura pirava e agia no dia, por exemplo. Ela era bem rigorosa, era bem extrema mesmo. Tinha algumas coisas ali que os autores, eles eram craques, eles eram verdadeiros mestres mesmo em burlar essa censura. Então algumas críticas políticas, críticas sociais, algumas cenas até, eles conseguiam inserir na novela de modo que os censores não detectassem, essa crítica política, essa crítica social, até essa cena que poderia ser inadequada. Um exemplo aí é a famosa cena de Água Viva, onde um personagem está bolando um cigarro de maconha e no roteiro só estava escrito que ele estava preparando alguma coisa. Plena ditadura, plena censura, uma cena dessas, Então a gente vê aí que naquela época a censura ela era bem rigorosa, bem severa mesmo. Só que felizmente chegou um dia que ela acabou, entre aspas, Já não era mais necessário a emissora estampar em tela o documento da censura, da censura federal, antes do programa começar. No ar, mais um campeão de audiência. Programa livre. E eis que a TV brasileira entrou num período que, pra mim, é o período mais liberal da história da TV, que foi os anos 90, Eu digo liberal porque, por exemplo, nos anos 90 se passava Brinquedo Assassino no cinema em casa, lá no SBT, entendeu? Em plena 4, 5 horas da tarde. Então, assim, pra mim foi um período assim que a TV soube aproveitar essa liberdade, para não dizer que as emissoras não passavam para o público qual idade era recomendada aquele programa. Até onde eu sei, nos créditos de encerramento da Globo, eles falavam: Rede Globo Noroeste Paulista, assista agora O Rei do Gado, classificação 12 anos. Já nos anos 2000 a coisa começou a ser um pouquinho mais diferente. A gente tem aí o caso de Laços de Família, em que ela foi advertida pelo Ministério da Justiça por não ser recomendado para aquele horário, que ela começava às 15 para as 9 da noite, por aí. Então, a partir dessa advertência do Ministério da Justiça, Laços de Família só pôde ser exibida a partir das 9 da noite. Todo o elenco menor de 18 anos teve que sair da novela. Só a filha do Manuel Carlos, a Júlia Almeida, na época, que tinha 17 anos, ela ia completar 18, só ela que permaneceu porque teve a autorização do Manuel Carlos, mas o restante, todas as crianças da novela sumiram e só retornaram tempos depois, quando o Ministério da Justiça voltou atrás nessa decisão. Mas mesmo assim, mesmo lá em 2000, por exemplo, a gente tinha essa intervenção de Laços de Família e no mesmo dia, horas antes, a gente tinha aí a próxima vítima no Vale a Pena Ver de Novo.
que até onde eu sei, a única cena que foi cortada de A Próxima Vítima foi a cena das facadas, né, que o Marcelo esfaqueia a Isabela. As cenas de assassinato, as agressões físicas, né, as agressões físicas contra a Isabela, que eram bastante pesadas, né, o Diogo espancando ela no dia do casamento, por exemplo, elas passaram todas na íntegra, não vale a pena ver de novo, e com classificação livre. Então a gente pode dizer aí que até 2005, mais ou menos, a classificação indicativa estava, né, em rigor, mas era mais maleável, entendeu? Tanto que a gente teve aí novelas como A Próxima Vítima, Por Amor e Terra Nostra, exibidas no Vale a Pena Ver de Novo. E foi a partir de 2007 que a coisa pegou de verdade. O Ministério da Justiça criou a cartilha de classificação indicativa com as novas normas. E junto dessa nova cartilha criou-se a classificação indicativa de 10 anos, que era a única classificação, junto com a livre, que poderia ser exibida em todos os horários. Então foi a partir dessas novas regras da classificação indicativa, dessa nova cartilha, que também foi criado as novas normas para restrição de horários, né? As que eu falei lá no começo do vídeo, né? 12 anos só a partir das 8 da noite, 14 anos só a partir das 9, por aí vai. E foi aí que pesou pro setor de teledramaturgia de todas as emissoras, não só da Globo. Então, assim, para os autores que escreviam novelas para faixa antes das 8 da noite e às vezes queriam abordar temas delicados, né? Mas que eram importantes abordar, era um karma. Eles assistiam a novela, né? Eles avaliavam o produto que estava sendo exibido e se eles vissem alguma coisa que estava fora das normas, eles já advertiam e corriam o risco de tirar a novela simplesmente do ar. Eu lembro que Cama de Gato, na época, Duca Rachid e Thelma Guedes se queixaram na época porque elas comentavam que a Verônica, que era a vilã da novela interpretada pela Paola Oliveira, era para ter feito muito mais maldades, era para ter feito muito mais armações, sabe? Mas não, elas não podiam por causa que a classificação indicativa não permitia, não deixava. E mesmo com a classificação indicativa ali em cima, a Verônica fez muita coisa, mas isso envolveu todo o cuidado da direção e da edição, né? Na hora de montarem essas cenas, para não parecerem tão impactantes, tão chocantes assim, a ponto do Ministério da Justiça intervir e querer reclassificar. Outra autora que se queixou também foi a Elizabeth Gin, quando ela estava escrevendo o Escrito nas Estrelas, porque Escrito nas Estrelas na época tinha classificação livre e foi reclassificada para maiores de 10 anos, porque o vilão, que era o Gilmar, interpretado pelo Alexandre Nero, ele tinha um irmão adotado que era negro, não vou lembrar o nome do ator agora, e ele tinha um comportamento racista com esse irmão, né? E o Ministério da Justiça interviu, dizendo que o texto não estava adequado para o horário e reclassificou a novela como imprópria para maiores de 10 anos. E mandou um aviso para Elizabeth Gin, dizendo que se aqueles xingamentos continuassem, a novela seria reclassificada para maior de 12 anos, ou seja, exibida só depois das 8 da noite, né? No caso das reprises, né, o Vale a Pena Ver de Novo foi quem mais sofreu com a questão de reprisar a novela das 8, né, no Vale a Pena Ver de Novo. Eu lembro que a Globo só conseguiu reprisar uma novela das 8 foi com Mulheres Apaixonadas, em 2008, e que mesmo assim foi barra dela conseguir reprisar Mulheres Apaixonadas, por causa que a Globo tentou, e o Ministério da Justiça vinha barrando, e o público via, né, a chamada de Cabocla, últimas semanas. A Globo só conseguiu a liberação para a reprise de Mulheres Apaixonadas na quarta-feira da última semana de Cabocla, que foi no mesmo dia também que soltaram a primeira chamada de Mulheres Apaixonadas. Posteriormente veio Senhora do Destino, que foi a Senhora do Destino que fodeu com tudo, né? E o Ministério da Justiça advertiu 3 vezes a Globo, e na terceira advertência ele exigiu que a Globo mudasse o horário de exibição da reprise de Senhora do Destino para depois das 8 da noite, ou seja, classificação 12 anos. E foi a partir dessas advertências que o Ministério da Justiça proibiu a reprise de qualquer novela das 8, não Vale a Pena Ver de Novo. O Ministério da Justiça exigiu que todas as emissoras que quisessem reclassificar uma novela, elas tinham que mandarem editados
todos os capítulos das novelas que elas queriam reprisar. O Clone só voltou em 2011 porque ela já tinha classificação livre desde 2004. E quando foi em 2014, o Ministério da Justiça aliviou um pouco essa regra, né? Mas felizmente isso são águas passadas, porque agora não tem mais essa de restrição de horários, e é exatamente sobre isso que eu queria comentar, que a gente está vendo aí uma certa liberdade na TV aberta. A gente pode ver aí, por exemplo, Vale a Pena Ver de Novo, reprisando Belíssima aí com classificação indicativa de 12 anos, a Malhação com classificação de 12 anos, Deus Salve o Rei com classificação de 12, Segundo Sol com classificação de 14 anos, começando antes das 9, O Outro Lado do Paraíso já tinha classificação de 14 e já começava antes das 9 da noite também, nas quartas-feiras no caso, né, porque sempre começa às 9h10, 9h20 normalmente. Filmes da sessão da tarde com classificação de 12 anos. É de se comemorar isso, né? Pra mim, eu chamava essa restrição de horário de censura, entre aspas, porque querendo ou não, era uma forma de censura, né? Censurando as novelas, os filmes, os programas por aí. O Ministério da Justiça queria que a TV fizesse um papel de educar as crianças, sendo que quem tem que fazer esse papel é os pais e não a TV. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição de horários, mas ele pede o bom senso das emissoras. Então, assim, lógico que a Globo não vai reprisar Verdades Secretas no Vale a Pena Ver de Novo sem corte algum, né? A emissora mais ousada que eu vejo, assim, com essa queda da restrição de horários é a Record, porque logo que acabou a restrição de horário, ela já trouxe Vidas em Jogo e Ribeirão do Tempo, todas com classificação de 14 anos. Mas enfim, esse era um assunto que eu queria trazer faz tempo já aqui pro Rede Rafas, mas sempre esquecia, e hoje não tinha assunto para falar no vídeo, então decidi trazer, resgatar esse assunto aí da classificação indicativa, da queda de restrição de horários e dessa liberdade que a gente está tendo. Liberdade entre aspas, lembrando que tem que ter o bom senso. Mas, querendo ou não, é um motivo para o público, sim, comemorar. E antes tarde do que nunca, né? Eu trouxe esse assunto aqui pro Rede Rafas porque eu acho que é necessário a gente conversar sobre isso aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até lá.